Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para nossa aula de física aí do primeiro ano. E o tema da nossa aula é vetores. Esse é um conteúdo novo aí, né? E é uma parte muito importante para a física. Então a gente precisa entender bem os conceitos básicos aí e saber trabalhar com os vetores. Então vamos começar com uma breve introdução aí à ideia dos vetores, né? A primeira coisa é que quando a gente está estudando os vetores, a gente já estudou a ideia de referenciais e a gente já estudou a ideia de grandezas físicas, certo? A gente lembra lá que a gente tem os referenciais inerciais, né, a partir do qual a gente pode montar o nosso sistema de posicionamento, por exemplo. Né? E aí a gente tem as grandezas físicas, que a gente pode dizer que são grandezas escalares, ou seja, grandezas que elas não dependem de qual direção eu estou medindo ou para qual direção eu estou medindo, certo? Por exemplo, a temperatura. Não importa se eu colocar o termômetro em pé, deitado, ele sempre vai medir a mesma temperatura. Porém, algumas grandezas, quando a gente está falando de velocidade, de força, de aceleração, a gente está falando de grandezas vetoriais. Ou seja, essas grandezas elas dependem da direção, certo? Elas dependem do sentido também. Então a gente precisa entender essas diferenças e agora a gente precisa trabalhar aí com uma ferramenta nova que são os vetores, certo? Então a ideia é que a gente está usando aí nossos referenciais, tá? E agora a gente está pensando, a gente precisa pensar em um sistema de posicionamento. O sistema que é mais utilizado é o sistema cartesiano, tá? O sistema cartesiano é o sistema onde a gente tem um eixo X, tá? Na horizontal aí. Vou colocar aqui para vocês horizontal, para vocês lembrarem. E a gente tem também o eixo Y na vertical. Tá legal. E para que isso? A gente tem isso aí para montar um sistema de posicionamentos, certo? Geralmente a gente pode trocar esses nomes aqui, ó, pode trocar o X e o Y por outras variáveis, certo? O que a gente costuma fazer? A gente costuma usar o eixo X para uma variável que seja independente. Por exemplo, a gente poderia usar o eixo X como sendo o eixo do tempo, tá? Então, a gente poderia usar aí o eixo como sendo o eixo do tempo. E a gente lembra lá que a letrinha para tempo é o T. E a gente poderia usar o eixo vertical aí, o Y, para o espaço, certo? Então, a gente poderia pensar aí que o sistema cartesiano ele serve para isso. A gente pode montar funções, né? Ou a gente pode mostrar vetores no nosso sistema cartesiano. Ele serve para essas coisas. Então aqui é só um exemplo de como a gente pode usar o sistema cartesiano, certo? Para, por exemplo, uma função. Agora, quando a gente vai para a ideia de vetores, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sistema de pontos, certo? Onde o nosso vetor ele sai de um ponto e vai para outro. Então a gente está pensando agora, ó, em grandezas que são vetoriais, certo? E a gente precisa pensar em algumas características do nosso vetor, tá certo? Então, beleza. O que seria um vetor, então? Um vetor ele é um objeto matemático, ou seja, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para representar, no caso da física, a gente utiliza para representar grandezas físicas que dependem da direção e do sentido, tá certo? Então, a gente vai ter algumas ideias aí de como que a gente pode entender e trabalhar com esses vetores, tá certo? O vetor ele vai ter algumas características, tá? E eu costumo dizer que ele tem 3 características, mas em alguns lugares vocês vão ver com 2 características, mas bem parecido. Tá? O vetor ele
ele é um cara que tem módulo. Ele tem direção. E ele tem sentido. Beleza, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é o número que representa ele. Então, por exemplo, eu poderia falar que eu tenho uma velocidade de 80 km por hora, certo? Então, 80 é o módulo. Então, a gente poderia pensar que é o número aqui, tá? 80 é o nosso módulo. Direção. A gente tem alguns jeitos de representar a direção. A gente pode falar que está na direção X, na direção Y, horizontal, vertical, certo? E o sentido, geralmente é um jeito de dividir a direção em duas partes. Por exemplo, ele está no eixo X, mas aqui, ó, no nosso plano aqui, tá? Esse plano cartesiano. O eixo X ele aponta tanto para a direita quanto para a esquerda. Então a gente costuma falar que para a direita aqui é o positivo e para a esquerda é o negativo, certo? O Y também, para cima é positivo e para baixo negativo. Então o sentido ele pode ser o quê? Positivo, negativo, pode ser esquerda, direita, cima, baixo. Então sempre que a gente conseguir dividir um eixo em duas partes, essas duas partes a gente vai chamar de sentido. Bom, um outro jeito de representar e de falar de vetores é representar ele com um módulo e um ângulo, certo? Em relação a quem? Em relação à parte positiva do x. Então, algumas vezes, em alguns lugares vocês vão ver que os vetores eles podem ser representados simplesmente por módulo e direção. Só que essa direção, quando falar dessa maneira, a gente está pensando em um número e um ângulo, tá certo? Então, ó, vamos supor que a gente tenha aí um vetor que ele represente, por exemplo, a velocidade no plano, tá? Então a gente vai pensar o seguinte, ó, o meu vetor, se eu pensar na direção dele, ele está fazendo isso aqui. Ele é representado por uma setinha aí no plano cartesiano. Ele tem módulo, por exemplo, 40. Vamos supor que é 40 km por hora. O que acontece? A gente pode representar ele de dois jeitos. A gente pode dizer a respeito aí do ângulo que ele faz em relação ao eixo X, tá? Por exemplo, para esse caso aqui vai ser mais ou menos 45 graus, tá? De acordo com minha escala aí, lógico que está um pouquinho fora, mas mais ou menos 45 graus. Ou a gente pode pensar nas componentes desse vetor, tá? Então a gente pode falar, ó, ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Como assim? Ele tem módulo 40, a direção ela tá tanto no eixo X quanto no eixo Y, por quê? Porque ele faz um ângulo aqui em relação ao eixo X, e a gente pode dividir esse vetor em duas partes. A gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, uma parte que seja em relação ao eixo X. Então vou colocar de outra cor aqui, ó. Vamos ver se vai ficar belezinha. Em relação ao eixo X, por exemplo, vamos supor que a gente chama esse vetor aqui de V, tá? Então aqui vai ficar o quê? A gente poderia falar que é Vx, e aqui a gente poderia falar que é o Vy, tá certo? Então, ó, isso aqui é só para a gente entender que um vetor ele tá no plano, tá? Sendo um pouquinho mais rigoroso, por assim dizer, o vetor ele tá no espaço, na verdade. Só que aqui a gente vai usar só o plano cartesiano. O que seria o espaço? Em vez de ter só x e y, a gente teria x, y e z, certo? A gente teria um espaço tridimensional, que é o espaço que a gente vive, por exemplo. Alguns lugares vocês vão ver aí também falar o espaço dos passarinhos, né? É a mesma ideia, tá? Então,
a gente tem aí as duas maneiras de representar um vetor, né, e as suas componentes, tá certo? A gente pode pensar nele como sendo um módulo, né, ou um número e um ângulo. E a gente pode pensar nele como sendo também as suas componentes. Então vamos detalhar aqui como que a gente poderia obter as componentes. Aqui a gente vai precisar lembrar de algumas coisas de trigonometria, tá certo? Vamos extrapolar um pouquinho essa ideia aqui. E em vez de falar que é 45 graus, a gente vai chamar esse cara aqui por um nome para que a gente possa deixar mais geral, ou seja, a gente possa usar para qualquer caso. Vai servir para esse caso e vai servir para outros casos. Então vamos pensar aqui, ó, como esse ângulo, ele sendo o ângulo, eu vou colocar essa letrinha grega aqui que chama θ, tá certo? Se a gente lembrar lá da trigonometria, qual que é a ideia? A ideia é que a gente tem relações trigonométricas a partir das quais a gente pode obter os lados de um triângulo. Vocês percebem que essa seta vermelha que representa o V, esse tracejado aqui que agora eu vou passar um pouquinho mais forte por ele, e o Vx, né? No caso esse tracejado aqui ele seria o Vy, mas por enquanto a gente vai dar uma pausa nessa ideia aí. Eles formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo onde a hipotenusa é o V. Certo? Então vamos lembrar aí, ó. O seno de um ângulo θ, ele é o quê? Ele sempre vai ser o cateto oposto ao ângulo que eu estou querendo, ou seja, esse 45 graus, qual que é o cateto oposto? Seria essa parte aqui que é tracejada, que eu passei um pouquinho mais forte aí. Ele equivale a qual lado? Aí, ele equivale ao VY, ó. Então a gente pode usar o VY aqui. Então, ó, VY sobre V. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu quiser obter só a componente VY do meu vetor, eu vou usar o V e eu vou usar o seno do ângulo θ. Tá certo? Isso aqui vale para qualquer coisa, para qualquer vetor, né? Então, ó, se eu pegar o cosseno, a ideia é a mesma, tá? Cosseno de θ aí vai ser o quê? Agora vai ser o Vx, né? Porque é o cateto adjacente dividido pelo V. Então é a mesma ideia, tá? Quer dizer que se a gente quiser o componente x ou a componente que está no eixo x, a gente pode usar essa ideia, tá? Então, para esse caso aqui, por exemplo, se eu quisesse encontrar só a parte que corresponde à componente que está em x aí, a gente poderia usar essas relaçõezinhas, tá? E por último, como a gente usou aqui a ideia de trigonometria, a gente pode lembrar lá também do teorema de Pitágoras. Como assim? Às vezes, em alguns casos, a gente tem só as componentes vetoriais e a gente precisa encontrar o módulo desse vetor. Então, quando falar de módulo, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar o seguinte, ó, que como esse cara forma um triângulo retângulo, eu sempre posso utilizar a relação a hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos catetos ao quadrado, certo? Ou a soma do quadrado dos catetos. Então, isso aqui sempre vai valer. E, claro, se eu quiser só o V, né? Aí eu vou passar esse quadrado em forma de raiz para o outro lado. Então, isso aqui é praticamente todas as ideias que a gente precisa ter para definir o que é um vetor de maneira mais matemática. E quando a gente vai para a física, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que o vetor está representando uma grandeza, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, como eu chamei de V, eu poderia falar que é velocidade. O que quer dizer isso? Ele diz para a gente que a nossa velocidade ela não está exatamente do ponto de vista aí do referencial, ela não está exatamente sobre um eixo ou outro.
ela compõe aí em dois eixos. É claro, a gente não vai para outros lugares só em linha reta o tempo todo. Então o vetor ele trata as coisas como um espaço e a gente pode ter diferentes direções e sentidos aí para as nossas grandezas, tá? Bom, vamos falar um pouco a respeito das operações entre vetores. A primeira operação que a gente precisa pensar é a multiplicação por um número. O vetor, a gente costuma representar, quando a gente está falando do vetor e das suas componentes, a gente costuma representar, e eu vou usar o Vzinho aqui só porque a gente já usou ele, a gente costuma representar ele com uma seta em cima. Por quê? Para a gente especificar, a gente dar certeza para quem tá vendo isso aí, que ele é um vetor, certo? Então a gente coloca essa seta em cima. Bom, qual que é a ideia? A ideia é que quando eu tiver um vetor, quando eu pegar um vetor V e eu multiplicar por um número, por exemplo, multiplicar por 3, eu vou ter 3 vezes V, né? A mesma coisa, parece que é a mesma coisa, né? Parece que eu só mudei de lado, mas na verdade é só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Isso aqui ele gera um novo vetor que eu posso falar que é um vetor U, por exemplo. Tá? A gente pode chamar de qualquer coisa, pode chamar de A, de B. A ideia, se a gente vier aqui para o plano cartesiano, é que, por exemplo, se o meu vetor V, e aí considerando agora as ideias que a gente tem aqui, né? A gente tem o 2 e o 2. Se o meu vetor V ele valia 2 antes, agora, né, se ele tinha 2 em ambas as componentes, agora, quando eu multipliquei ele por um número, ele vai aumentar o tamanho dele aí, né, ele vai aumentar e virar um vetor U, certo? Então, percebam que existe alguma coisa que não muda aí. O que não muda? A direção e o sentido do vetor não mudam, certo? Quando a gente multiplica por um número. Então, alguns lugares a gente vai ver também que costuma dizer, multiplica por um escalar, certo? Porque quando a gente está falando de física, quando a gente vai para a física, a gente tem que pensar o seguinte, que existem grandezas que são escalares e existem grandezas que são vetoriais. Então, eu vou dar um exemplo aqui de algo que a gente vai estudar logo depois desse conteúdo de vetores, que é a segunda lei de Newton. Eu vou colocar ela aqui só como exemplo, vocês não precisam pegar essa ideia agora da lei de Newton, mas só para exemplificar como que funciona a multiplicação por escalar. Então, ó, vou colocar aqui um exemplo, tá? Então, da segunda lei de Newton. Beleza. A segunda lei de Newton, a gente tem uma fórmula ou uma equação, né, que diz o seguinte, que a força que eu aplico a um objeto de massa m vai ser igual à aceleração que esse objeto obtém. Então a fórmula é escrita aqui, ó, força Fzinho igual a massa m vezes aceleração. A força, ela é uma grandeza que ela depende de direção e sentido, então ela é o quê? É um vetor. A aceleração, ela também depende de direção e sentido, ou seja, ela é um vetor. E o m, a massa, ela é uma grandeza escalar, ela não depende de direção, então a gente consegue medir a massa independente da direção que a gente colocar isso aí. Então, quer dizer, eu peguei um vetor, eu multipliquei, ó, esse cara aqui ele é um vetor, igual o V ali em cima. Eu peguei um escalar, certo? Ou um número. E eu gerei aí um novo vetor, no caso o Fzinho. E esse novo vetor, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido aí do vetor anterior, certo? Eu só aumentei esse vetor. Só que é lógico, para a gente na física, aumentar esse vetor é também mudar a grandeza que eu estou trabalhando
na maioria dos casos, tá? A gente veio o exemplo da segunda lei. Bom, vamos lá. Às vezes a gente tem vetores que eles são paralelos. O que seria paralelos? Eles têm as componentes na mesma direção em direções que são ou em sentidos opostos, né? Sempre eles estão na mesma direção, mas eles podem estar em mesmo sentido ou sentidos opostos. Como assim? Se eu tivesse vetorzinho A aqui, por exemplo, só lembrando que os vetores eles não precisam necessariamente sair da origem, ou seja, não precisa partir desse ponto zero aqui, tá? Se eu tivesse vetor A e esse vetor aqui que eu posso chamar de B, eles têm o quê? Eles estão ambos só no eixo X, certo? Eles estão, no caso do B, ele está apontando para a parte negativa, e no caso do A, ele está apontando para a parte positiva, mas ambos estão só no eixo X, eles não formam um ângulo com eixo X. Então, a gente pode pensar que eles são paralelos, certo? Por quê? Porque qualquer ponto que eu pegar aqui e medir a distância, vai ser a mesma distância, certo? E eles ainda nunca vão se cruzar, são dois vetores que nunca vão se cruzar. Se a gente prolongar eles aí, ó, prolongar os tracejados aqui do nosso plano, ó, eles nunca vão se cruzar, tá? Então a gente pode chamar de vetores paralelos, eles podem apontar no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Quando a gente tem vetores paralelos, a gente simplesmente pode somar eles. Eu vou colocar a setinha aqui para representar. A gente simplesmente pode somar aí eles, tá certo? E aí se a gente quiser o módulo do vetor, a gente vai usar uma ideiazinha aqui, que é colocar o vetor aí entre duas barras. Quando a gente vai falando disso aqui, ó, quando a gente colocar entre duas barras, quer dizer que a gente está pegando só o valor dele, certo? Então quer dizer, por exemplo, esse valor aqui, ele poderia ser 10, 50, então a gente não está preocupado com se é em X ou em Y, a gente só está preocupado com o valor dele, tá? Então isso aqui é simplesmente somar os vetores, tá? Sem problema algum, desde que eles sejam paralelos, tá? É uma ideia bem tranquila. Se eles forem paralelos ou quando eles apontam em sentidos diferentes, a gente pode usar a palavra antiparalelos também. É a mesma ideia. Agora, quando os vetores são perpendiculares, então, o que seria dois vetores que são perpendiculares? São dois vetores que eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Ó, se eu pensar nesse ângulo, nesse vetor A, perdão, e nesse vetor B, eles formam um ângulo de 90 graus. E aí, para eu calcular um vetor a partir desses dois, se a gente quiser somar ou subtrair, lembra que no slide passado o que vale lá é tanto para a soma quanto para a subtração, tá? Considerando, claro, a direção e o sentido. Ou seja, preciso considerar o sinalzinho lá na hora de fazer a operação. Então a gente pode obter um vetor aí, somando ou subtraindo, a gente pode obter um vetor que ele é uma terceira componente aqui, certo? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar uma regra que a gente já conhece para calcular qual que é o valor desse vetor, certo? Então, qual que é a regra que a gente já conhece que trabalha com triângulos retângulos? É o teorema de Pitágoras, tá? Então, ó, percebam que a gente está usando aí conhecimentos prévios, né? Para a gente poder trabalhar aí com vetores. Então, o teorema de Pitágoras, a mesma ideia que a gente trabalhou com as componentes lá, lembrando que vai depender se a gente está somando ou subtraindo aqui, tá? Então, observem bem, se a gente estiver somando ou subtraindo, a gente vai analisar a direção desse vetor, tá? Então,
por exemplo, se eu quisesse colocar um vetor aqui que ele está somando, eu vou colocar de verde aqui, ó. Ele estaria aqui no meio, por exemplo. Tá? Ficou um pouquinho maior aí do que o ideal, mas se eu estiver subtraindo ele vai mudar o direcionamento. Mas se eu quiser calcular só o módulo, eu posso pensar aí, posso chamar o vetor resultante de C, ou seja, por que vetor resultante? Porque ele é o resultado entre dois, e colocar, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Então, meu vetor resultante, na verdade, é o teorema de Pitágoras, tá certo? Então, lembrem-se, se eu quiser ser um pouquinho mais rigoroso, eu posso falar, ah, não, eu estou pegando o módulo, ou seja, o número que representa esse vetor A, e elevando ao quadrado. Isso aqui não é necessário escrever desse jeito, tá, gente? É só para às vezes vocês verem em algum lugar e não confundirem, saberem do que se trata. Mas não precisa escrever desse jeito, não precisa ser tão rigoroso assim. Aqui já basta, a primeira ideia já basta. Mas só para vocês entenderem do que a gente está falando. A gente está pegando o vetor, né, que ele tem essa setinha em cima representando que ele é um vetor, e tirando o módulo dele, ou seja, pegamos simplesmente o número dele e elevando ao quadrado. Tá certo? Bom, então a nossa soma e subtração aí de vetores perpendiculares. E quando a gente tem vetores que têm ângulos diferentes de 90 graus, a gente vai usar mais uma ideia aí que a gente pode chamar de lei dos cossenos ou lei dos paralelogramos, tá? Então elas são duas leis que são complementares. Algumas pessoas gostam de separar, mas elas são complementares, tá? Então a lei dos cossenos aí, geralmente a gente fala que uma é para subtração e outra é para soma, mas aí vocês vão perceber que a única coisa que vai mudar é um sinal, tá? Então, ó, geralmente quando a gente fala de ângulos diferentes de 90, para deixar mais claro ainda, a gente vai pegar o menor ângulo. Então esse ângulo sempre ele vai ser menor que 90, tá? Então a gente pode falar que é um θ menor que 90. Ah, mas e se o exercício der um ângulo que seja maior? Então a gente vai ter que encontrar qual que é o ângulo menor. Então a gente pode pensar aqui, por exemplo, em dois que eles não formam agora um ângulo de 90 graus, eles estão formando um ângulo que claramente é menor que 90 graus, né? Ele é menor que um ângulo reto. Então a gente pode pensar aí, ó, que eu tenho dois jeitos de calcular isso aí. Eu posso montar um paralelogramo, e aí a ideia é que se eu pegar se eu pegar uma diagonal menor, a gente vai estar trabalhando com a lei dos cossenos. Se eu pegar a diagonal maior, a gente está trabalhando com a lei dos paralelogramos. Mas na verdade a gente está falando, ó, a diagonal menor do paralelogramo eu estou subtraindo. E a diagonal maior eu estou somando. Certo? Então o meu vetor... Então, se eu falar o vetor A e B, eu posso falar que o vetor menor é o C1 e o vetor maior é o C2, certo? Então são duas possíveis resultantes aí, a partir da soma e da subtração. Então a gente pode pensar que o ângulo entre esses dois caras é o ângulo θ. A gente pode chamar isso de qualquer ângulo, tá? Então eu vou dizer que minha lei, ela diz assim, ó, meu vetor C pode ser o C1 ou o C2, ele vai ser o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Lembra que agora a gente não precisa estar falando daquele módulo, né? E aí eu vou colocar assim, ó, mais ou menos. Ou seja, se você estiver somando, você usa mais. Se você estiver subtraindo, você usa menos. 2 vezes A vezes B. Vezes o cosseno do ângulo. Beleza. Então, basicamente, a gente sabe aí todas as operações de soma e subtração, dependendo de como que os nossos vetores estão arranjados. Então, isso aqui vai ser muito importante na hora que a gente estiver trabalhando com lei de Newton, porque o que mais acontece é a gente
ter que somar, por exemplo, forças ou acelerações em algum sistema. Então a gente trabalha lá, tem várias forças agindo sobre os corpos. A gente precisa aprender a somar aí dependendo do ângulo, tá certo? Ó, nosso resuminho, resumex aí do apóstolo, pra vocês gravarem. Primeira coisa é que agora a gente está falando de vetores, então a gente vai ter grandezas vetoriais, a gente vai ter componentes vetoriais, tá certo? Então é aquela ideia de decompor os vetores, né? Ó, só para colocar aqui, exemplo de grandeza vetorial: força, velocidade, aceleração, espaço é uma grandeza vetorial, né? Componentes vetoriais são as componentes em x e em y, tá? Operações, a gente pode operar, ou seja, a gente pode somar, subtrair ou multiplicar, né? A gente tem a operação de multiplicação também com vetores. A gente pode fazer essa operação com vetores paralelos. Nesse caso é só a gente somar ou subtrair, certo? Direto. A gente pode fazer essa operação com vetores perpendiculares. Então, quando a gente está fazendo a operação de soma e subtração, a gente está usando o que aqui? A gente está usando Pitágoras. E quando a gente está fazendo operações com vetores que têm ângulo entre eles diferente de 90 graus, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo a lei dos cossenos ou os paralelogramos. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Até mais e boa sorte aí nos exercícios.